Shalom, muita paz, muita luz. Na luz da verdade do real Messias Emmanuel Abedrushim, autor da mensagem do Graal na luz da verdade, obra em 3 volumes. Oremos. Na luz da tua criação nos encontramos, cientes de ti, Criador do universo, cientes, sim, de teu infinito poder, de teu eterno amor, de tua eterna sabedoria e de tuas inexauríveis forças. Em adoração, elevamos para ti as mãos, e a ti, Senhor, rogamos. Consente que a tua graça e tua imensa bondade se estendam sobre nós. Amém. Covid-19, sem terceira onda. Ontem tomei a minha segunda dose contra a Covid-19. Não tive nenhum efeito colateral, nem na primeira, com AstraZeneca, e nem na segunda dose com Pfizer. Enfim. Então, aumentei a minha imunidade, né, contra o vírus. E podemos dizer que essa terceira onda, né, tivemos a primeira onda em 2020, teve seu pico. A segunda onda teve seu pico há uns 3 meses, né? Acho que foi lá para maio, junho. E abril, maio, junho, né? Segunda onda que teve muito mais gravidade do que a primeira onda, né? E o lado positivo, vamos dizer assim, é que a proporção, né, a letalidade, vamos dizer assim, né? Os números absolutos de mortos, enfim, e de contaminados são muito maiores, né, do que na primeira onda, né? Isso a nível mundial. Mas o índice de mortalidade, né, reduziu bastante. Por exemplo, na primeira onda, mais ou menos 1 ano atrás, isso é resultado mundiais, né? Aproximadamente de cada 100 contaminados, 3 vinham a óbito. E esse número caiu pela metade. Mais ou menos de cada 100 contaminados, 1,5, né, pessoas vêm a óbito. Então, caiu uns 50%. Né? Porque passou a conhecer melhor, enfim, a doença e também medicamentos, enfim, mas principalmente esse índice de letalidade está diminuindo por conta da vacinação, né? É muito importante a vacinação. Acho que é fundamental, né? E vivemos numa época que a humanidade tem muitos recursos, né, científicos. Então podemos fazer uma comparação com 100 anos atrás, da grande pandemia que houve da gripe espanhola, né, no final da Primeira Guerra Mundial. Durou acho que mais ou menos uns 3, 4 anos essa pandemia. Matou aproximadamente 50 milhões de pessoas. E naquela época tem muita diferença com relação a hoje, né? Começar com essa questão da ciência, né? Jamais se conseguiria, acho que nem existia, né, naquela época, a vacina contra a gripe. Estava bem no começo, né, esses recursos, né? E o que acontece? A população mundial hoje está por volta de 8 bilhões de pessoas, né? Ou está próximo disso. A cada 12, 13 anos, mais ou menos,
a população mundial ganha 1 bilhão de pessoas. Hoje a natalidade diminuiu bastante, né? Principalmente nos países desenvolvidos. Na África, no leste asiático principalmente, no Oriente Médio, né, dos países islâmicos, a natalidade continua alta, né, mas nos países de primeiro mundo ela quase está empatada, né, com aquele índice necessário para repor a população. Então o crescimento está aí, vamos dizer, no sul ocidental, né, que coisa assim de 1%, né, crescimento populacional, ou 0,5%, coisa assim. Os países ricos, principalmente da Europa, repõem a população também por conta dos imigrantes, né? Muitos países europeus tiveram imigrantes, né? Aqui para a América, né? Principalmente, e seus descendentes, muitos retornam, né? Para esses países. Eu mesmo também, meu avô paterno era espanhol, José Edo. E ainda não conheço a Espanha, né? Tenho até vontade de conhecer. Eu acredito que até eu gostaria de ter uma segunda cidadania, né? Além da brasileira, ter a espanhola. Não sei se isso é possível ter duas cidadanias, né? na Espanha, né? E eu acho que seria interessante. Mas eu já vi que não tem condições, porque pelo menos há uns 10 anos eu vi essa questão, que só filho, né? Filho de espanhol poderia obter a segunda cidadania, né? Pleitear e conseguir. A não ser que eu fosse para a Espanha, talvez, e morasse lá, enfim, trabalhasse. E então, aí poderia pleitear a cidadania, né? Mas com vista a essa questão de descendência, não seria possível. A italiana, eu tenho a minha avó paterna, ela era filha de italianos, né? Então, não sei se Itália parece que é mais flexível quanto a isso, né? De obter cidadania. Mas é algo que eu acharia interessante, né? Ter uma cidadania europeia, né? Acho muito interessante. Mas essa questão da natalidade, né? Vamos tentar focar um pouco mais no tema, né? Não sair muito, né, do tema. Mas essa questão da natalidade que eu estava me referindo, né? Comparando essa pandemia ocorrida há 100 anos atrás, a gripe espanhola, onde os aviões não existiam naquela época, aviões de passageiros. Era quem quisesse viajar para outro continente tinha que ir de navios, né? Viagens longas, né? Viajar para outros continentes, né? Mas hoje aí temos os aviões, né? Que as pessoas circulam muito rapidamente. Justamente por isso essa pandemia da Covid se espalhou uniformemente, né, para o mundo inteiro. Uns lugares mais, outros menos. Mas em geral, a pandemia se espalhou para o mundo inteiro. Essa questão de vacinação, né, vemos no caso dos Estados Unidos que está aí na terceira onda, e aparentemente essa segunda onda está mais suave do que a segunda, né? Por conta da vacinação. Mas lá existe um grande percentual da população que não quis se vacinar, ou não quer se vacinar.
Justamente por causa disso está ocorrendo essa terceira onda. Tudo indica isso. E até se cogita aí a obrigatoriedade da vacinação. Isso, eu acho que alguns estados nos Estados Unidos já está ocorrendo isso, a obrigatoriedade. Por quê? Porque lá as vacinas estão sobrando. Estão faltando pessoas interessadas. É diferente aqui no Brasil. O Brasil tá bem avante, né, a vacinação, mas ainda tem muitos aí que estão na fila, né, quer dizer, esperando a sua vez de ser vacinado, né? Já alcançou aí de vacinados 70%, está próximo a 68%, vamos ver quando dá para 70% da população que se vacinou pelo menos com a primeira dose. E a vacinação total completa, né, com segunda dose, me parece que está aí já atingindo aí uns 50%, por aí, uns 40%, 50%. E isso contribuiu certamente com a redução, né, dos contaminados e com relação às mortes, né? O pico de mortos, né, no Brasil chegou a 3.100 pessoas, né? Enquanto que hoje está mais ou menos estável, né? O número de mortos por volta de 500 pessoas morrem pela Covid-19. Então, está mais ou menos estável. E aí que está o tema aí que eu estou querendo refletir um pouco, né, sobre a necessidade da vacinação e também da possibilidade de que não haja, né, essa terceira onda, por conta da maior adesão das pessoas, dos brasileiros, com relação à vacinação. Talvez uns 90% da população queira se vacinar. Não tem esse o negacionismo, né, que existe nos Estados Unidos, que é muito maior, principalmente na população do sul do país, e também em termos de percentual, né, dos republicanos, né, que são mais aversos à vacinação. Mas lógico que não é a maioria, né? Mesmo entre os republicanos, acho que pelo menos 60%, 50% aceitam ser vacinados, né? Agora, eu sou a favor da obrigatoriedade da vacina. Desde que ela esteja disponível, ela deveria ser obrigatória. Quando, 100 anos atrás, mais ou menos, começou a ter vacinação para outras enfermidades, parece que varíola, no Rio de Janeiro, né? E essas vacinas começou a estar disponível. Então, pelo que informação que eu tenho, que eu li, né? Houve essa obrigatoriedade, as pessoas eram obrigadas a se vacinarem, né? Porque morriam muitas pessoas, né? Febre amarela, né? E bom, já vou dizer que eu só estudo assim, eu não sou especialista e nem sou da área de saúde, né, médica. Eu só tenho minhas reflexões, leio, tenho interesse, mas só estou dando minhas opiniões, né? Não estou falando exatamente uma questão técnica, mas houve essas pandemias, né? Dizimavam populações, tanto por falta de medicamentos adequados, né? quanto de vacinas, né?
Eu sou natural de Campinas, São Paulo, e houve Campinas foi uma das cidades que mais foi afetada, né? Parece que é febre amarela. Eu realmente eu não tenho que dar uma lida melhor sobre essa questão da febre amarela, né? Se tem vacina ou não. Naquela época possivelmente não tinha, né? Mas o que acontece? Houve Campinas naquela época, por volta de 1900, 1890, era uma cidade que estava desenvolvendo muito, né? E até ela tinha possibilidades de que ela se tornasse capital do estado de São Paulo, estava crescendo muito, né? Em relação a São Paulo. São Paulo ainda era a cidade maior, mais importante, mas Campinas era uma cidade que estava desenvolvendo muito. Mas houve essa questão, né, da febre amarela, que matou muitas pessoas. E muitos saíram da cidade, né? Eu não sei quanto que era o índice de mortalidade para aqueles que eram atingidos, né, pela febre amarela, mas era uma letalidade enorme. Acho que 20%, 30% das pessoas que pegavam essa febre morriam, né? Não tinham condições. Agora, vamos tentar refletir um pouco sobre a pandemia, né? A gripe espanhola, né? Essa é a referência para a gente fazer uma comparação, né, com hoje, né? Por volta de 50 milhões de pessoas morreram, né, com a febre, não, com a gripe espanhola. Então, na população naquela época, de 100 anos atrás, a população mundial era por volta de 2 bilhões de pessoas, né? Então, ela teve um impacto com relação à população muito mais alto, né? Por exemplo, a Covid hoje, ela matou aproximadamente 5 milhões de pessoas. Ou seja, 10 vezes menos do que a gripe espanhola. E se for contarmos que a população mundial hoje é 4 vezes maior, o impacto, né, vamos dizer assim, de mortalidade para a população, ela seria 40 vezes maior, né, o impacto, no caso de letalidade, né, da gripe espanhola com relação à Covid-19. Então, pode-se dizer que ela teve uma gravidade de 40 vezes mais, né? E possivelmente não pela gravidade do vírus, né, em si. Não sei se o vírus da gripe espanhola era mais letal, era mais poder de contaminação muito maior, não sei. Mas o fato é que esse impacto maior que houve, esse índice, né, de letalidade, se deve à falta de medicamentos mais adequados e principalmente a questão da vacinação. Nós não sabemos até onde vai chegar essa Covid, né? Possivelmente pelo menos um ano a mais, né? Ainda vai ter uma certa gravidade, né? Mas temos essa grande condição da vacinação, né? Então, no Brasil, é possível que não haja essa terceira onda, que tanto número de contaminados e mortos, ela fica em estabilidade.
é algo que está ocorrendo já há mais ou menos um mês, né? Reduziu-se 5 vezes, né? A questão da mortalidade, né? O pico dessa segunda onda, por volta de maio deste ano, chegou a ter 3.100 mortos em 24 horas. Enquanto que agora está por volta de 500, né? 500, 550. Então, 6 vezes, né? Então, reduziu-se 6 vezes esse índice. E agora está, não sei se vai cair assim com certa rapidez, né? Como caiu, né? De uns 2 meses para cá. Está se mostrando que agora, apesar do avanço da vacinação, há uma estabilidade. Então, se conservar essa estabilidade, é possível que não exista uma segunda onda, terceira onda. E se houver, ela pode ser mais suave. Então, essa é a questão da importância da vacinação. Agora, essa questão de ser obrigatório ou não, isso é uma questão polêmica, mas eu acredito que tem que haver obrigatoriedade. Por quê? Porque uma vez tendo essa vacina, né, que mostra a eficiência, a pessoa que se recusa a vacinar, ela está sendo um agente, né, transmissor, ela fica mais vulnerável para adquirir esse vírus. E, lógico, que ela se beneficia com relação a diminuir o risco de pegar a doença, né, ser contaminada por conta dessa grande percentual da população que está se vacinando, que ela já está reduzindo os riscos de ser contaminada. Então é um erro pensar que existe a vacina é 100% eficiente. Isso não existe. Mesmo a gripe influenza, né? A gripe comum, nós vacinando, nenhuma laboratório, enfim, prometeu 100% de imunidade. Isso não existe. Então, isso é um grande erro. Acho que não existe, né? Para a gripe, imunidade 100%, nem próximo disso. Né? Algum outro tipo de vacinas, né, pode alcançar um índice muito maior, mas tem diferenças do vírus, enfim, do tipo da doença, né? Mas a questão principal é isso. A pessoa que não se vacina, ela sempre vai ter um risco muito maior e ela também está sendo um agente, né? Porque ela, tanto para si como para o próximo, né? De pegar muito maior risco de ser contaminada e transmitir para outras pessoas. Então, temos que ver as etapas, né? Quando não tínhamos a vacina, uma atitude responsável era ter as precauções, né, básicas, né? Como, por exemplo, distanciamento social, usar máscaras, principalmente em ambientes fechados. Eu não acho que em ambientes abertos, né, quando não há aglomeração de pessoas, haja necessidade de usar máscara. Eu acho isso aí praticamente nulo. Né? Está aí no ambiente aberto, sem aglomerações, é praticamente nulo. Né? Eu penso dessa forma. Então, não vejo necessidade de usar máscara. Mas, principalmente em ambientes fechados, isso acho que de uma grande utilidade.
Mas enquanto ainda não existiam as vacinas, uma atitude responsável era distanciamento social, usar máscaras, enfim. Agora, a atitude daqueles que não aceitam tomar vacina, ela é uma atitude irresponsável. Pode-se até dizer criminosa, né? Porque ela, conscientemente, ela está se tornando um agente maior de risco de vida, tanto para si como para o próximo. Até para ela, cada qual faz o que quiser, né? Mas é diferente de um suicídio, né? Quando uma pessoa é um crime contra as leis de Deus, o suicídio contra a vida. Mas aquela pessoa que suicida, ela está fazendo mal para si. É livre-arbítrio dela e ela vai arcar com suas consequências. Certamente vai arcar com suas consequências gravíssimas, né? Agora, é uma coisa individual. A não ser que ela quer se matar, mas é que ela levar outros, né? E seria exatamente isso que acontece no sentido da pessoa que não quer se vacinar. Porque é como se fosse uma pessoa que, bom, vamos supor um motorista, ou então vamos falar um piloto de avião, isso já houve caso disso, né? Que aliás foi um comandante, né, de um avião egípcio, né? Acho que esse fato ocorreu acho que uns 20 anos atrás, que ele realmente estava com um avião cheio de passageiros e de acho que uma grande companhia, e resolveu se matar, se suicidar. Não sei quais motivos, exatamente, não era terrorista, nada, acho que algum problema psicológico, enfim, algum distúrbio ele tinha. Mas ele resolveu, por conta própria, se matar e matar os passageiros. Então isso é mais ou menos o que acontece com aquela pessoa que não quer se vacinar. Porque ela está correndo um risco, um certo risco de se contaminar e morrer e transmitir aos outros. Então ela está querendo se matar e está querendo levar os outros também, outras pessoas. Por quê? Porque ela se torna um agente, né? Ela se torna um agente transmissor. E tendo disponível, a questão é essa, tendo disponível uma vacina que mostra a sua eficiência, né? Reduz muito o percentual de contaminação de mortos, mesmo para aqueles que se vacinaram e já se contaminaram, se suaviza muito mais, né, os efeitos colaterais, enfim. Então, até houve uma pesquisa aí nos Estados Unidos que o número de contaminados e mortos, me parece que dos contaminados, 97% dos contaminados são dos não vacinados, né? E 99% dos mortos também são aqueles que não se recusaram a tomar vacina, né? Então isso acho que uma gravidade muito grande. Por isso eu acho importante a vacinação. Aquela pessoa que já teve a Covid, né, sem se vacinar, já tem alguma imunidade, né? Agora, com relação ao Bolsonaro, né, que as pessoas, eu sou bolsonarista, né? Agora, sobre a questão que ele diz que vai ser o último a ser vacinado, né? Bom, vamos levar em conta o seguinte, que ele já teve a Covid, então ele tem uma imunidade maior. Possivelmente não tão eficiente quanto se ele tivesse sido vacinado, mas ele não quer se vacinar e diz que será o último a ser vacinado. Então, ele tem uma postura nesse aspecto de ser o último a ser vacinado muito, muito positiva, né? De que ele pensa no povo primeiro, né? Tá certo? Antes de si. Então, nessa questão, eu acho positiva.
Agora, quanto à postura que ele tem de aglomerações, não usar máscara, né? É, em todas as coisas, tem certas ocasiões que ele aparece com máscara, né? Aí tem uma questão que tem que pensar o seguinte: como presidente, ele tem que mostrar uma postura corajosa também. Não me chamou irresponsável. Apesar das aglomerações que houve, né, das manifestações de 7 de setembro e algumas outras, temos que considerar que sempre é ambiente livre, né? Não é ambiente fechado, né? Então, embora haja aglomerações, não tenha a mesma gravidade que um ambiente fechado. A necessidade, né, de, daquele distanciamento, né? Então tem essas considerações. E também a visão dele, uma visão corajosa, porque ele certamente estava correto e está em ver a importância da economia. Né? Não é apenas se não houver essa preocupação com a economia, é, isso seria muito mais grave, né? Tá certo? As consequências, né? Se houvesse uma blackout, é, é, não sei se eu usei o termo errado, né? Mas esse confinamento, né? Social, né? Então seria um desastre terrível, né? Para a economia. Então ele teve uma postura certa. Então são essas reflexões. Então vamos encerrar por aqui. Muita paz, muita luz. Shalom.